Você está contando demais, mostrando demais, explicando demais, e isso está destruindo seus sonhos sem que você perceba. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há pessoas ao seu redor coletando informações sobre seus planos, seus projetos, suas ideias ainda em formação. E você está entregando tudo de bandeja, achando que está sendo transparente, autêntico, conectado. Mas eu, Salomão, preciso te dizer uma verdade que pode doer. Sua generosidade em compartilhar está se transformando na sua maior armadilha. Cada detalhe que você revela prematuramente é uma porta aberta para que a inveja se disfarce de conselho, para que a mediocridade se apresente como preocupação, para que sua energia vital seja drenada em justificativas desnecessárias. Você já notou como seus projetos mais importantes sempre encontram obstáculos inexplicáveis? Como suas melhores ideias parecem perder força quando você as verbaliza? Isso não é coincidência, é consequência. Existe uma diferença abissal entre quem conquista riqueza duradoura e quem apenas sonha com ela. Os primeiros aprenderam o poder transformador do silêncio estratégico. Eles cultivam seus planos na sombra, protegem suas visões como sementes preciosas e só revelam o fruto quando ele já está maduro. Hoje você vai descobrir como sua própria boca pode estar sendo o maior inimigo dos seus objetivos. Como suas redes sociais podem estar sabotando seu crescimento financeiro. Como sua necessidade de validação está custando seu futuro. Não estou falando de se tornar uma pessoa fechada ou antissocial. Estou falando de se tornar alguém que compreende o timing divino, que sabe quando falar e principalmente quando calar, que protege seus processos de transformação dos olhos e vozes que não compreendem sua jornada. Se você está cansado de ver seus planos fracassarem inexplicavelmente, se você quer finalmente entender por que algumas pessoas prosperam em silêncio enquanto outras estagnam na exposição, então você precisa ficar até o final deste vídeo. E se esta mensagem está ressoando em seu coração neste momento, se você reconhece que precisa desta sabedoria em sua vida, então se inscreva neste canal agora. Porque o que eu vou compartilhar com você hoje pode ser a chave que estava faltando para desbloquear o nível de prosperidade que você sempre soube que merece. Número 1. Exposição não é crescimento. Você tem postado suas conquistas, celebrado cada pequeno avanço, documentado cada passo da sua jornada. E secretamente, no fundo da sua alma, você espera que essa transparência acelere seus resultados. Que mostrar progresso gere mais progresso. Que a visibilidade se transforme em velocidade. Mas eu preciso quebrar essa ilusão que está custando seu futuro. A exposição não é crescimento. Mostrar não é evoluir. E essa confusão entre aparência e substância está mantendo você exatamente onde você não quer estar. Quando você revela seus planos prematuramente, quando documenta cada movimento, quando transforma sua jornada em espetáculo, você não está acelerando nada. Você está criando uma prisão dourada onde cada decisão precisa ser justificada, cada mudança de rumo precisa ser explicada. Cada momento de dúvida se torna vulnerabilidade pública. A verdade que os sábios conhecem há milênios é esta: o crescimento real acontece na escuridão, no silêncio, longe dos olhares curiosos e das opiniões não solicitadas. Como uma semente que precisa da terra escura para desenvolver raízes profundas antes de brotar para a luz. Pense no carvalho. Você já viu um carvalho crescendo? Claro que não. Você vê apenas o resultado final, majestoso, imponente, inabalável. Mas nos primeiros anos, décadas até, esse gigante estava se desenvolvendo em segredo, criando um sistema radicular tão profundo e forte que nenhuma tempestade seria capaz de derrubá-lo. Eu conheci um jovem comerciante em Jerusalém
que tinha uma visão brilhante para revolucionar o comércio de especiarias. Ele estava tão empolgado com sua ideia que contou para todos, amigos, familiares, competidores disfarçados de conselheiros. Documentou cada reunião, cada negociação, cada pequena vitória em papiros que circulavam pela cidade. O que aconteceu? Seus concorrentes adaptaram suas estratégias antes mesmo dele conseguir implementar a sua. Seus fornecedores aumentaram os preços sabendo de sua dependência. Seus clientes potenciais foram abordados por rivais que ofereceram condições melhores, baseadas nas informações que ele mesmo havia compartilhado. Enquanto ele estava ocupado sendo transparente, outros estavam sendo estratégicos. Enquanto ele mostrava, eles construíam. Enquanto ele falava, eles agiam. A exposição prematura cria uma pressão desnecessária que transforma você de executor em explicador, de construtor em performer, de estrategista em entretenimento. Cada vez que você revela um plano em desenvolvimento, você está convidando o mundo inteiro para ser coautor da sua história. E eu posso garantir que nem todos têm suas melhores intenções em mente. A sabedoria ancestral nos ensina que existem 3 estágios na criação de qualquer grande obra: concepção, construção e manifestação. A exposição só é segura no 3º estágio, quando o resultado já está consolidado e ninguém mais pode interferir no processo. Mas você tem vivido como se todos os estágios fossem iguais. Como se revelar a concepção fosse tão seguro quanto celebrar a manifestação. E isso está custando sua prosperidade de maneiras que você nem imagina. Quando você expõe seus planos prematuramente, você não apenas perde o controle sobre eles. Você perde a energia que deveria estar investindo na execução. Porque agora você precisa gastar tempo explicando, justificando, defendendo ideias que ainda estão vulneráveis. Imagine se eu tivesse construído o Templo de Jerusalém com as portas abertas durante toda a construção. Imagine se cada pedra colocada fosse comentada pelos transeuntes, se cada decisão arquitetônica fosse debatida pela multidão, se cada etapa fosse submetida à aprovação popular. O resultado não seria o templo magnífico que se tornou símbolo de grandeza por milênios. Seria uma construção medíocre, resultado de consensos e opiniões divergentes, sem uma visão clara e unificada. Aqui está a verdade que vai transformar sua relação com o sucesso. O crescimento real é silencioso, invisível, protegido. Os sábios crescem antes de aparecer. Os prósperos constroem antes de revelar. Os vitoriosos vencem antes de explicar. Isso não significa que você deve viver em segredo completo ou nunca compartilhar suas conquistas. Significa que você deve proteger seus processos enquanto celebra apenas seus resultados consolidados. Pare de confundir movimento com progresso. Pare de confundir visibilidade com crescimento. Pare de alimentar a ilusão de que mostrar acelera o fazer. O verdadeiro poder está na capacidade de trabalhar no silêncio, de construir na sombra, de crescer sem precisar provar constantemente que você está crescendo. Porque no final, o que importa não é quantas pessoas viram você tentando, é quantas pessoas testemunharão você vencendo. Número 2. Como a exposição prejudica sua prosperidade? Você acordou hoje com uma decisão importante para tomar, algo relacionado ao seu negócio, sua carreira, seus investimentos. E imediatamente sua mente começou a formular não apenas a decisão, mas como você vai explicá-la para os outros. Como vai justificá-la nas redes sociais? Como vai defendê-la em conversas familiares? Esse processo mental, essa constante preparação para a aprovação externa, está destruindo sua capacidade de prosperar de uma forma que você nem imagina. Quando você vive exposto, quando cada movimento seu está sujeito ao escrutínio público, algo terrível acontece com sua mente.
Ela para de tomar decisões baseadas na sabedoria e na estratégia e começa a tomar decisões baseadas na aceitação e na explicabilidade. E essa é a diferença entre quem constrói riqueza duradoura e quem apenas sonha com ela. As opiniões externas não são neutras, elas carregam as limitações, os medos, as frustrações de quem as emite. Quando você permite que essas vozes influenciem suas decisões financeiras, você não está buscando conselhos. Você está permitindo que a mediocridade alheia sabote sua excelência. Pense nisso como um rio cristalino. Quando o rio flui em seu curso natural, protegido pelas margens, suas águas permanecem puras e poderosas. Mas quando você abre múltiplas comportas, permitindo que diferentes correntes se misturem, a água se torna turva, perde direção, perde força. Suas decisões são esse rio. E cada opinião externa que você permite entrar é uma comporta aberta, trazendo sedimentos de dúvida, correntes de medo e poluentes de limitação. Eu observei isso inúmeras vezes durante meus anos como rei. Comerciantes prósperos que, ao ganharem visibilidade, começaram a buscar a aprovação de pessoas que nunca haviam construído riqueza. Artesãos talentosos que modificaram suas obras para agradar críticos que nunca criaram nada de valor. Líderes visionários que diluíram suas estratégias tentando explicá-las para quem não tinha capacidade de compreendê-las. Havia um mercador em meu reino, homem de grande perspicácia para negócios, que descobriu uma rota comercial extremamente lucrativa conectando territórios distantes. Durante meses, ele operou discretamente, acumulando riquezas consideráveis. Mas o sucesso trouxe visibilidade, e a visibilidade trouxe opinião. Familiares começaram a questionar os riscos. Amigos começaram a sugerir alternativas mais seguras. Concorrentes disfarçados de conselheiros começaram a semear dúvidas sobre a sustentabilidade da operação. Gradualmente, esse homem sábio começou a modificar sua estratégia não baseado em dados e resultados, mas baseado em conversas e preocupações. Reduziu investimentos que estavam gerando retornos excelentes porque alguém disse que era perigoso. Diversificou para áreas que não conhecia porque outros disseram que era prudente. Em menos de 2 anos, sua operação próspera se transformou em um negócio medíocre, administrado por comitê, refém de opiniões contraditórias de pessoas que nunca haviam enfrentado os desafios que ele enfrentava diariamente. Mas há algo ainda mais destruidor que as opiniões mal intencionadas, a inveja disfarçada de preocupação. Quando você prospera visivelmente, quando seus sucessos são públicos, você atrai não apenas admiradores, mas também pessoas que carregam dentro de si a frustração de suas próprias limitações. E essas pessoas, muitas vezes sem nem perceber, começam a oferecer conselhos que não são destinados a ajudá-lo, mas a tranquilizá-las. Elas vão sugerir que você vá mais devagar quando você deveria acelerar. Vão questionar suas estratégias mais eficazes. Vão amplificar riscos pequenos e minimizar oportunidades grandes. Não por maldade, mas porque seu sucesso expõe as próprias escolhas limitadas delas. E você, querendo ser gentil, querendo manter relacionamentos, querendo parecer humilde, vai começar a dar ouvidos a essas vozes. Vai começar a adivinhar decisões que deram certo. Vai começar a buscar aprovação para estratégias que não precisam de aprovação. Aqui está algo que poucos compreendem. Sua energia mental é finita. Cada minuto que você gasta explicando escolhas, justificando estratégias ou defendendo decisões é 1 minuto a menos investido em execução, em refinamento, em crescimento. A prosperidade exige foco laser. Exige a capacidade de manter uma visão clara mesmo quando todos ao redor veem algo diferente. Exige a coragem de seguir o que funciona mesmo quando é difícil de explicar.
Mas quando você vive exposto, quando cada movimento está sujeito ao tribunal da opinião pública, você começa a tomar decisões baseadas na facilidade de explicação, não na eficácia de resultado. Você escolhe o caminho que é mais fácil de defender em conversas, não o caminho que é mais eficaz para atingir objetivos. Você seleciona estratégias que fazem sentido para observadores externos, não estratégias que fazem sentido para sua realidade específica. Essa mudança sutil de critério, da eficácia para a explicabilidade, é o que separa quem constrói impérios de quem constrói aprovação. Os verdadeiramente prósperos aprenderam a tomar decisões em câmaras silenciosas, baseadas em dados, intuição e estratégia. Eles revelam apenas os resultados, nunca os processos. Eles celebram conquistas, nunca explicam métodos. Porque compreendem que a prosperidade não é um esporte para espectadores, é um jogo para jogadores. E espectadores, por mais bem-intencionados que sejam, nunca entenderão completamente as regras do jogo que você está jogando. Sua mente foi criada para resolver problemas, não para justificar soluções. Quando você força sua mente a constantemente explicar e defender, você a desvia de sua função principal: criar, inovar, prosperar. É hora de proteger sua mente das opiniões que não servem ao seu propósito. É hora de silenciar as vozes que confundem sua clareza. É hora de decidir baseado no que funciona, não no que é populares. Porque no final, sua conta bancária não será construída pela aprovação dos outros. Será construída pela excelência de suas decisões tomadas em silêncio. Número 3. O erro de confundir transparência com sabedoria. Você foi educado para acreditar que transparência é virtude, que compartilhar é cuidar, que abertura é sinônimo de honestidade e honestidade é sinônimo de sabedoria. E essa educação, embora bem intencionada, está custando seu futuro financeiro de maneiras que você nem suspeita. Existe uma diferença abissal entre transparência e sabedoria, e confundir essas duas qualidades é um dos erros mais caros que uma pessoa em busca da prosperidade pode cometer. A transparência indiscriminada não é sabedoria, é ingenuidade disfarçada de virtude. É a incapacidade de discernir entre o que deve ser compartilhado e o que deve ser protegido. Entre o que serve ao seu crescimento e o que serve apenas à curiosidade alheia. Imagine um general preparando uma batalha decisiva. Ele tem estratégias brilhantes, conhece as fraquezas do inimigo, possui informações privilegiadas que garantiriam a vitória. Agora imagine esse mesmo general decidindo ser transparente e compartilhar todos esses detalhes com qualquer pessoa que demonstre interesse. Você chamaria isso de honestidade admirável ou de negligência destrutiva? No mundo dos negócios, das finanças, do crescimento pessoal, você é esse general. Seus planos são suas estratégias, suas oportunidades são suas informações privilegiadas. Seus processos em desenvolvimento são suas armas secretas. E quando você decide compartilhar tudo indiscriminadamente, você não está sendo sábio ou transparente. Você está sendo estrategicamente negligente. A verdadeira sabedoria não está em dizer tudo para todos. Está em saber o que dizer, para quem dizer, e principalmente quando dizer. Está em compreender que nem todas as pessoas merecem o mesmo nível de acesso à sua vida, aos seus planos, às suas vulnerabilidades. Houve uma época em meu reinado quando eu recebi a visita de uma delegação de um reino vizinho. Eles vieram oficialmente para estabelecer relações comerciais. Extraoficialmente, eu sabia que estavam coletando informações sobre nossas rotas comerciais, nossos fornecedores, nossa estrutura militar. O protocolo diplomático exigia que eu fosse hospitaleiro, mas a sabedoria exigia que eu fosse seletivo. Compartilhei informações que fortaleceriam nossa posição negocial.
Revelei aspectos de nossa cultura que impressionariam sem comprometer nossa segurança. Mostrei nossa prosperidade sem expor nossos métodos. Eles saíram impressionados com nossa grandeza, mas sem acesso aos segredos que a construíram. E isso não foi desonestidade, foi sabedoria aplicada. Você vive em um mundo onde essa mesma dinâmica acontece todos os dias. Colegas de trabalho que fazem perguntas sobre seus projetos paralelos, familiares que querem detalhes sobre seus investimentos, amigos que se interessam pelos seus planos de negócio, conhecidos que perguntam sobre sua situação financeira. E você, educado para ser transparente, compartilha. Conta sobre o curso que está fazendo, revela quanto está investindo, explica sua estratégia de crescimento, detalha seus objetivos financeiros. Você pensa que está sendo honesto, aberto, autêntico, mas na realidade está sendo vulnerável de uma forma que não deveria ser. Porque nem todos que perguntam estão genuinamente interessados no seu sucesso. Alguns estão coletando informações para competir com você. Outros estão buscando razões para se sentirem melhor sobre suas próprias limitações. Muitos simplesmente não têm a capacidade de compreender ou apoiar a magnitude dos seus sonhos. Quando você conta para todos sobre o negócio que está planejando, você não está compartilhando esperança. Você está distribuindo oportunidades para que outros questionem, critiquem ou até mesmo copiem suas ideias antes que você tenha chance de implementá-las. Quando você revela seus objetivos financeiros para pessoas que nunca atingiram objetivos similares, você não está sendo transparente. Você está convidando opiniões limitadas sobre possibilidades ilimitadas. Quando você explica suas estratégias de investimento para quem não investe, você não está educando. Você está desperdiçando energia mental que deveria estar focada em execução. A transparência seletiva não é hipocrisia, é inteligência emocional aplicada à prosperidade. Você pode ser completamente honesto sem ser completamente aberto. Pode ser autêntico sem ser vulnerável. Pode manter sua integridade enquanto protege seus processos. Existe uma diferença entre mentir e simplesmente não contar tudo. Entre ser falso e ser estratégico. Entre esconder por vergonha e proteger por sabedoria. Os verdadeiros construtores de riqueza aprenderam a criar círculos concêntricos de acesso. O círculo externo tem acesso apenas aos resultados já consolidados. O círculo intermediário tem acesso a alguns planos em desenvolvimento, mas apenas aqueles onde sua opinião pode realmente agregar valor. O círculo interno, composto por muito poucas pessoas, tem acesso completo, mas apenas porque essas pessoas provaram que podem contribuir para o seu crescimento, não apenas consumi-lo. A maioria das pessoas vive como se todos merecessem acesso ao círculo interno, como se transparência total fosse obrigatória em todos os relacionamentos. Como se proteger informações fosse automaticamente um ato de má fé. Mas os sábios compreendem que nem todo mundo está qualificado para ter acesso aos seus processos internos, que nem toda curiosidade merece ser satisfeita, que nem toda pergunta merece uma resposta completa. Quando alguém pergunta como você está progredindo financeiramente, você pode responder bem, obrigado, em vez de detalhar seus investimentos específicos. Quando questionam sobre seus planos de negócio, você pode dizer, estou trabalhando em algumas oportunidades, em vez de revelar sua estratégia completa. Isso não é ser falso, é ser sábio, é compreender que sua transparência deve servir aos seus objetivos, não à curiosidade alheia. Porque no final, o que constrói riqueza não é a aprovação dos outros sobre seus métodos. É a eficácia desses métodos quando executados longe das influências que poderiam comprometê-los. Ser transparente com todos é uma forma sofisticada de autossabotagem. Seja seletivo com sua transparência, e você será bem-sucedido com sua prosperidade.
Número 4. A visão de Salomão sobre a discrição. Quando me tornei rei de Israel, herdei não apenas um reino, mas uma lição que meu pai Davi me ensinou através de suas próprias experiências. O poder não reside apenas no que você faz, mas no que você escolhe não revelar enquanto está fazendo. Meu pai havia conquistado territórios, derrotado inimigos, unificado tribos, mas suas maiores vitórias não foram alcançadas através da força bruta ou da diplomacia pública. Foram conquistadas através de estratégias desenvolvidas no silêncio, executadas na discrição, reveladas apenas quando já eram irreversíveis. Quando assumi o trono, muitos esperavam que eu governasse com transparência total, que compartilhasse cada decisão com os conselheiros, que submetesse cada estratégia ao debate público. Afinal, eu era jovem, e jovens supostamente precisam de orientação constante. Mas a sabedoria me ensinou algo diferente. A autoridade não vem da aprovação dos outros sobre seus planos. Vem da eficácia de seus resultados que eles não podem mais questionar. Durante os primeiros anos do meu reinado, desenvolvi uma rede comercial que conectaria Israel com as nações mais prósperas da época. Era uma visão audaciosa que exigiria investimentos massivos, negociações complexas e uma reorganização completa de nossa estrutura econômica. Se eu tivesse compartilhado esses planos prematuramente, cada conselheiro teria uma opinião, cada líder tribal teria uma sugestão, cada comerciante teria uma preocupação. O projeto, que era claro e poderoso em minha mente, se transformaria em um compromisso diluído, resultado de consensos e meio-termos. Em vez disso, trabalhei em segredo. Identifiquei os parceiros certos, desenvolvi as estratégias necessárias, testei as rotas comerciais, estabeleci os relacionamentos fundamentais. Apenas quando a estrutura estava sólida, quando os primeiros resultados já eram evidentes, quando ninguém mais poderia interferir no processo, eu revelei o que havia construído. O resultado? Uma prosperidade sem precedentes para Israel. Riquezas que fluíam de terras distantes, uma reputação que atraía líderes de nações poderosas. Uma autoridade que não precisava ser explicada porque era demonstrada através de resultados incontestáveis. Mas houve momentos em que a tentação da transparência quase me custou caro. Lembro-me de um período em que estava negociando secretamente com a rainha de Sabá, desenvolvendo acordos comerciais que revolucionariam nossa economia. As negociações eram delicadas, exigiam flexibilidade, demandavam decisões rápidas baseadas em informações que mudavam constantemente. Durante esse período, alguns de meus conselheiros começaram a questionar minhas ausências, minhas decisões financeiras aparentemente inexplicáveis, minha recusa em detalhar certas estratégias. A pressão para ser mais transparente era intensa. Por um momento, considerei revelar o que estava construindo. Afinal, seria mais fácil governar com o apoio explícito de todos. Seria mais confortável tomar decisões por consenso. Seria mais popular ser um rei transparente. Mas algo dentro de mim, uma voz que reconheço hoje como sabedoria divina, me fez resistir a essa tentação e mantive meus planos protegidos até que fossem irreversíveis. Quando a rainha de Sabá finalmente chegou a Jerusalém, quando nossos acordos foram anunciados, quando as riquezas começaram a fluir visivelmente para nosso reino, ninguém questionou mais minha discrição. Pelo contrário, ela se transformou em parte da minha reputação como líder sábio. A discrição me ensinou que existem dois tipos de poder: o poder que precisa ser explicado e o poder que explica a si mesmo através de resultados. O primeiro é frágil, dependente da aprovação constante. O segundo é sólido, sustentado pela eficácia demonstrada. Quando você constrói no silêncio,
quando desenvolve estratégias longe dos holofotes, quando executa planos sem a pressão da opinião pública, você cria um tipo de autoridade que não pode ser questionada porque não pode ser replicada por quem não tem acesso aos seus processos. Muitas vezes, durante meu reinado, líderes de outros povos tentaram copiar nossas estratégias comerciais. Eles viam nossos resultados, admiravam nossa prosperidade, mas não conseguiam replicar nosso sucesso. Porque eles só tinham acesso ao que era visível, não ao que era essencial. A verdadeira estratégia acontecia nas conversas privadas, nas decisões tomadas em solitude, nas informações coletadas discretamente, nas relações construídas sem publicidade. Era um iceberg de sabedoria, onde apenas uma pequena parte era visível, mas a maior parte, a parte que sustentava tudo, permanecia submersa. Isso não era segredo por paranoia, era proteção por sabedoria, porque compreendi que nem todos estavam qualificados para participar dos processos que criavam os resultados que todos admiravam. A discrição também me protegeu dos dois maiores inimigos da prosperidade sustentável, a pressão prematura e a interferência desnecessária. Quando você revela planos muito cedo, você se submete à pressão de entregar resultados em cronogramas que podem não ser realistas. Quando você explica estratégias para quem não as compreende, você se obriga a modificá-las para torná-las compreensíveis, perdendo muitas vezes sua eficácia original. Meu reino se tornou sinônimo de sabedoria não porque eu compartilhava todo o meu conhecimento, mas porque eu aplicava esse conhecimento de forma consistente e eficaz. As pessoas vinham de terras distantes não para aprender meus métodos, mas para testemunhar meus resultados. E foi assim que compreendi uma verdade fundamental. Você não constrói reputação explicando como faz. Constrói reputação fazendo tão bem que as explicações se tornam desnecessárias. A discrição não é fechamento. É foco. Não é segredo por medo. É proteção por estratégia. Não é ausência de transparência. É transparência seletiva aplicada com sabedoria. Quando você aprende a proteger seus processos enquanto celebra seus resultados, quando domina a arte de trabalhar no silêncio enquanto colhe na visibilidade, quando compreende que nem toda curiosidade merece satisfação, você desenvolve o mesmo tipo de autoridade que transformou um jovem rei em uma lenda de sabedoria. Porque no final, o que as pessoas lembram não é do que você disse que faria. É do que você efetivamente fez enquanto elas não estavam prestando atenção. Número 5. Como reduzir a exposição sem se isolar? Você não precisa se tornar um eremita para proteger sua prosperidade. Não precisa cortar relacionamentos ou viver em segredo completo. A sabedoria está em aprender a navegar entre a conexão humana e a proteção estratégica, entre ser sociável e ser seletivo. Existe uma diferença fundamental entre isolamento e discrição inteligente. O isolamento é medo disfarçado de proteção. A discrição inteligente é sabedoria aplicada aos relacionamentos. O isolamento te separa das oportunidades, das conexões valiosas, do feedback construtivo que pode acelerar seu crescimento. A discrição inteligente te conecta com as pessoas certas enquanto te protege das influências erradas. A primeira coisa que você precisa compreender é que nem toda informação sobre sua vida tem o mesmo valor estratégico. Existem aspectos da sua jornada que podem ser compartilhados sem risco, e existem outros que devem ser protegidos como você protegeria a combinação do seu cofre. Seus resultados consolidados podem ser celebrados publicamente. Suas conquistas já alcançadas podem ser compartilhadas. Suas vitórias irreversíveis podem ser comemoradas. Porque ninguém mais pode interferir em algo que já aconteceu. Já foi conquistado, já está no seu controle completo.
Mas seus projetos em desenvolvimento, suas estratégias em teste, seus planos ainda vulneráveis a mudanças, esses devem ser protegidos como você protegeria um investimento em estágio inicial. Com acesso restrito apenas àqueles que podem genuinamente contribuir para seu sucesso. Imagine sua vida como uma empresa. Existem informações que podem ser compartilhadas com o público, seus produtos, seus serviços, seus resultados trimestrais. Existem informações que podem ser compartilhadas apenas com investidores, suas estratégias de médio prazo, seus planos de expansão. E existem informações que devem ficar apenas entre os fundadores, suas inovações em desenvolvimento, suas vulnerabilidades operacionais, seus planos mais audaciosos. Aplicar essa mesma lógica à sua vida pessoal não é paranoia, é inteligência estratégica. Quando alguém pergunta sobre seu trabalho, você pode compartilhar seus sucessos recentes, seus projetos públicos, suas conquistas visíveis. Mas não precisa detalhar a oportunidade de negócio que está investigando, o curso que está fazendo para mudar de carreira ou o investimento experimental que está testando. Quando questionado sobre suas finanças, você pode demonstrar estabilidade através do seu estilo de vida, mas não precisa revelar seus valores específicos, suas estratégias de investimento ou seus objetivos numéricos exatos. Essa seletividade não é desonestidade, é a mesma sabedoria que empresas bem-sucedidas aplicam quando protegem suas informações proprietárias enquanto mantêm relacionamentos comerciais saudáveis. Desenvolvi uma estratégia durante meu reinado que chamava de transparência em camadas. Com o povo, eu compartilhava as decisões que já haviam sido implementadas e seus benefícios visíveis. Com meus conselheiros mais próximos, eu discutia estratégias em desenvolvimento, mas apenas aquelas onde sua expertise poderia agregar valor. Com meu círculo mais íntimo, composto por 2 ou 3 pessoas de confiança absoluta, eu compartilhava até mesmo as ideias em formação inicial. Cada pessoa tinha acesso ao nível de informação apropriado para sua posição e sua capacidade de contribuir construtivamente. Isso não criava desconfiança. Pelo contrário, criava eficiência. Cada pessoa sabia exatamente onde poderia contribuir e se sentia valorizada por ter acesso ao nível apropriado de informações. Você pode aplicar essa mesma estratégia nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Não se trata de mentir ou enganar. Trata-se de ser estratégico sobre o que você compartilha e com quem. Com colegas de trabalho, você pode ser amigável e colaborativo sem revelar seus planos de carreira de longo prazo. Com familiares, você pode ser amoroso e presente sem detalhar cada estratégia financeira que está implementando. Com amigos, você pode ser genuíno e suportivo sem expor cada vulnerabilidade ou incerteza que está enfrentando. A chave está em aprender a redirecionar conversas de forma natural. Quando alguém faz uma pergunta muito específica sobre algo que você prefere manter privado, você pode responder com uma versão mais geral da verdade e então redirecionar a conversa para a pessoa que perguntou. Por exemplo, se alguém pergunta quanto você está ganhando com seus investimentos, você pode responder: "Estou satisfeito com os resultados até agora", e então perguntar sobre os investimentos da pessoa. A maioria das pessoas ficará mais interessada em falar sobre sua própria situação do que impressionar você por detalhes específicos. Essa técnica funciona porque atende à necessidade humana de conexão sem comprometer sua necessidade estratégica de proteção. Você continua sendo social, interessado, engajado, mas sem se tornar vulnerável desnecessariamente. Outra estratégia poderosa é criar projetos de fachada, atividades visíveis que satisfazem a curiosidade das pessoas sobre o que você está fazendo, enquanto seus projetos mais importantes permanecem protegidos. Se você está desenvolvendo um negócio revolucionário, pode mencionar que está explorando algumas oportunidades de consultoria.
Se está fazendo investimentos agressivos, pode dizer que está estudando o mercado financeiro. Se está planejando uma mudança radical de carreira, pode compartilhar que está sempre aprendendo coisas novas. Tecnicamente, todas essas afirmações são verdadeiras, mas elas satisfazem a curiosidade sem expor a vulnerabilidade. Lembre-se, o objetivo não é enganar pessoas que se importam com você. O objetivo é proteger seus processos de desenvolvimento das influências que poderiam comprometer-los, mesmo quando essas influências vêm de pessoas bem-intencionadas. Quando você domina a arte de ser seletivo sem ser antissocial, quando aprende a proteger sem parecer secretivo, quando desenvolve a habilidade de compartilhar resultados sem expor processos, você cria o ambiente ideal para que sua prosperidade floresça. Porque no final, as pessoas que genuinamente se importam com seu sucesso vão respeitar sua privacidade, e as que não respeitam provavelmente não se importam tanto com seu sucesso quanto afirmam. Número 6. O silêncio como ferramenta de desbloqueio. Existe um poder no silêncio que a maioria das pessoas nunca descobrirá porque vivem com medo dele. Um poder que pode transformar completamente sua trajetória financeira, seus relacionamentos, sua clareza mental e, principalmente, sua capacidade de tomar decisões que realmente funcionam. Você foi condicionado a acreditar que silêncio é vazio, que não falar sobre algo significa que nada está acontecendo, que não compartilhar progressos significa que não há progresso. E essa percepção completamente equivocada está mantendo você longe de uma das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal que existem. O silêncio não é ausência, é presença concentrada, não é inatividade, é atividade protegida, não é falta de progresso, é progresso sem interferência. Quando você trabalha em silêncio, quando desenvolve projetos longe dos holofotes, quando toma decisões sem precisar justificá-las imediatamente para ninguém, algo extraordinário acontece com sua mente. Ela recupera sua capacidade natural de foco laser. Pense na diferença entre tentar ler um livro importante em uma sala cheia de pessoas conversando e lê-lo em uma biblioteca silenciosa. O conteúdo é o mesmo, sua capacidade intelectual é a mesma, mas sua capacidade de absorção, compreensão e retenção muda dramaticamente. O mesmo acontece com seus projetos de vida. Quando você os desenvolve no silêncio, quando não precisa constantemente explicar, justificar ou defender suas escolhas, sua energia mental se concentra onde realmente importa, na execução, no refinamento, na inovação. Durante os anos mais produtivos do meu reinado, eu estabeleci o que chamava de horas sagradas de silêncio. Períodos específicos onde nenhum conselheiro poderia me interromper, nenhuma questão administrativa seria discutida, nenhuma opinião externa seria considerada. Nessas horas, eu estudava as rotas comerciais mais promissoras, analisava padrões de comportamento dos nossos parceiros comerciais, desenvolvia estratégias para desafios que ainda não haviam se manifestado publicamente. Era nesse silêncio protegido que as ideias mais revolucionárias nasciam. Não era meditação passiva. Era trabalho mental intenso, mas protegido de todas as distrações, pressões e opiniões que normalmente fragmentam o pensamento estratégico. Os resultados eram sempre superiores aos que eu conseguia quando trabalhava sob constante escrutínio público. Porque no silêncio, minha mente não precisava dividir energia entre criar soluções e explicar processos. Toda a capacidade mental ficava disponível para o que realmente importava, resolver problemas e aproveitar oportunidades. Você vive no extremo oposto dessa dinâmica. Sua mente está constantemente fragmentada entre fazer e explicar, entre executar e justificar, entre criar e performar para audiências.
Cada vez que você posta sobre um projeto em desenvolvimento, uma parte da sua energia mental se desvia da execução para a gestão de impressões. Cada vez que você explica uma estratégia para alguém que não pode contribuir para ela, você usa recursos cognitivos que deveriam estar investidos no aprimoramento dessa estratégia. Essa fragmentação constante não apenas diminui sua eficiência, ela compromete sua capacidade de pensar de forma verdadeiramente inovadora. A inovação exige a capacidade de explorar ideias que inicialmente podem parecer estranhas, impraticáveis ou até mesmo ridículas para observadores externos. Mas quando você sabe que terá que explicar cada ideia prematuramente, sua mente automaticamente se autocensura, evitando explorar territórios que seriam difíceis de justificar. O silêncio remove essa autocensura, permite que sua mente explore possibilidades sem o filtro da aceitabilidade social. Permite que você teste estratégias sem a pressão da aprovação imediata. Permite que você fale e iterate sem que cada falha se torne uma explicação pública. Havia um período no meu reinado onde eu estava enfrentando um problema comercial complexo que ameaçava uma de nossas rotas mais lucrativas. Vários conselheiros tinham sugestões, cada uma baseada em experiências passadas e soluções convencionais. Mas eu intuía que esse problema específico exigia uma abordagem completamente nova. Então, me retirei para o silêncio. Durante semanas, trabalhei no problema sem discuti-lo com ninguém, sem buscar aprovação para as ideias que estava explorando, sem me preocupar se minha abordagem fazia sentido para outros. No silêncio, minha mente pôde conectar informações de formas que nunca havia tentado antes. Pôde explorar estratégias que pareciam contra-intuitivas. Pôde desenvolver uma solução que era simultaneamente simples e revolucionária. Quando finalmente implementei a solução, ela funcionou de forma tão eficaz que se tornou modelo para resolver problemas similares em todo o reino. Mas eu tenho certeza de que essa solução nunca teria surgido se eu tivesse tentado desenvolver lá através de brainstorming público ou consenso coletivo. O silêncio não apenas melhora a qualidade do seu trabalho, ele também reduz drasticamente seu nível de ansiedade e estresse. Quando você trabalha em segredo, quando desenvolve projetos longe do julgamento público, você remove uma das maiores fontes de ansiedade da vida moderna, a pressão de performance constante. Você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre uma decisão que você ainda está testando. Não precisa justificar estratégias que ainda estão em desenvolvimento. Não precisa defender escolhas que podem precisar ser modificadas baseado em novos dados. Essa redução na ansiedade não é apenas confortável, é produtiva, porque a ansiedade consome energia mental que poderia estar sendo investida em criatividade e resolução de problemas. Quando sua mente não está constantemente preocupada com gerenciamento de impressões, ela fica livre para se focar no que realmente gera resultados: inovação, execução, refinamento. O silêncio também acelera seu processo de aprendizado. Porque quando você não precisa manter uma imagem de competência para observadores externos, você fica livre para experimentar, falhar e aprender sem que cada erro se torne uma questão de reputação. Você pode testar estratégias arriscadas, pode explorar mercados desconhecidos, pode tentar abordagens que têm alta probabilidade de falha inicial, mas potencial de retorno extraordinário se funcionar. Esse tipo de experimentação protegida é exatamente como os maiores avanços em qualquer área são descobertos. Não através de consenso público, mas através de exploração privada seguida de implementação pública apenas depois que os resultados já foram validados. Comece a criar períodos de silêncio estratégico em sua vida. Períodos onde você trabalha em projetos importantes sem compartilhar progresso, sem buscar aprovação, sem justificar escolhas.
Use esse silêncio não para procrastinar ou evitar ação, mas para agir com intensidade total, sem distrações externas. E você descobrirá que o silêncio não é a ausência de poder. É a concentração de poder em sua forma mais pura e eficaz. Número 7. Quando a exposição volta a ser segura. Existe um momento sagrado na jornada de qualquer empreendimento, qualquer sonho, qualquer objetivo ambicioso, onde a exposição deixa de ser um risco e se transforma em celebração. Onde compartilhar não é mais vulnerabilidade, mas vitória. Onde revelar não compromete o resultado, mas o amplifica. Aprender a identificar esse momento é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver para construir prosperidade duradoura. A exposição se torna segura quando 3 condições são simultaneamente atendidas: quando o resultado já está consolidado, quando ninguém mais pode interferir no processo, e quando o silêncio já cumpriu seu papel de proteção e desenvolvimento. Muitas pessoas erram em ambas as direções. Algumas se expõem prematuramente, comprometendo projetos que poderiam ter sido extraordinários. Outras permanecem em silêncio indefinidamente, perdendo oportunidades de amplificar resultados que já são sólidos. A sabedoria está em compreender exatamente quando fazer essa transição da proteção para a projeção. O primeiro sinal de que a exposição se tornou segura é quando seus resultados se tornaram irreversíveis, quando o que você construiu já não pode ser desfeito pela opinião ou interferência de terceiros. Quando sua conquista se tornou um fato consumado que existe independentemente da aprovação ou desaprovação externa. Se você desenvolveu um negócio, esse momento chega quando sua receita está estável, quando seus clientes são leais, quando seus processos estão funcionando consistentemente. Não quando você tem uma boa ideia ou uma oportunidade promissora, mas quando você tem resultados tangíveis e sustentáveis. Se você está construindo uma carreira, esse momento chega quando sua posição está segura. Quando suas habilidades foram validadas pelo mercado, quando sua reputação profissional se tornou independente de qualquer projeto específico. Se você está acumulando riqueza, esse momento chega quando seus investimentos já geraram retornos consolidados, quando sua situação financeira se tornou genuinamente transformada, quando você não está mais dependente de estratégias experimentais. Durante meu reinado, havia projetos que eu protegia em segredo por anos antes de revelá-los publicamente. A construção do templo, por exemplo, foi planejada em detalhes minuciosos muito antes do primeiro anúncio público. Eu havia garantido os recursos necessários, estabelecido parcerias com os artesãos mais talentosos, desenvolvido especificações técnicas completas. Apenas quando eu tinha certeza absoluta de que o projeto seria concluído exatamente como planejado, independentemente de qualquer oposição ou dificuldade imprevista, eu tornei os planos públicos. E mesmo então, revelei apenas o suficiente para inspirar e organizar, nunca detalhes que pudessem comprometer a execução. O resultado foi que quando o templo foi finalmente concluído, ele excedeu todas as expectativas, porque havia sido desenvolvido em condições ideais, sem as pressões e compromissos que teriam surgido se o processo tivesse sido público desde o início. O segundo sinal de que a exposição se tornou segura é quando você desenvolveu autoridade suficiente para controlar a narrativa sobre seu sucesso. Quando sua competência foi estabelecida de forma tão clara que suas palavras carregam peso, suas opiniões são respeitadas, suas estratégias são admiradas em vez de questionadas. Essa autoridade não vem de proclamação, mas de demonstração, não de explicação, mas de execução consistente ao longo do tempo.
Quando você atinge esse nível de autoridade estabelecida, falar sobre seus métodos não compromete sua eficácia. Pelo contrário, pode inspirar outros e solidificar ainda mais sua posição como referência na área. Mas essa autoridade precisa ser real, não imaginada. Precisa ser baseada em resultados consistentes, não em aspirações ou potencial. Porque a autoridade prematura é ainda mais perigosa que exposição prematura. O terceiro sinal é quando seu silêncio já cumpriu completamente seu papel de proteção e desenvolvimento. Quando você extraiu todos os benefícios possíveis de trabalhar discretamente, quando seus projetos não podem mais se beneficiar de proteção adicional, quando manter sigilo começaria a limitar em vez de acelerar seu crescimento. Esse é talvez o sinal mais sutil, mas também o mais importante. Porque o silêncio é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Quando a ferramenta cumpriu seu propósito, insistir em usá-la pode se tornar contraproducente. Há momentos em que compartilhar seu sucesso pode abrir portas para oportunidades maiores. Quando sua história de conquista pode inspirar parcerias valiosas. Quando sua experiência pode atrair recursos ou conexões que acelerariam ainda mais seu crescimento. Mas esses momentos só chegam depois que você construiu algo genuinamente impressionante através do trabalho protegido. Quando essas três condições são atendidas, a exposição não apenas se torna segura, ela se torna estrategicamente vantajosa. Porque agora você não está mais compartilhando vulnerabilidades ou processos em desenvolvimento. Você está compartilhando conquistas consolidadas e expertise validada. Suas palavras carregam o peso da experiência real. Suas histórias são sustentadas por resultados tangíveis. Sua autoridade é baseada em competência demonstrada, não em promessas futuras. Nesse momento, compartilhar se torna uma forma de solidificar e amplificar o que você já construiu. Pode atrair oportunidades complementares. Pode estabelecer sua reputação como referência. Pode abrir caminhos para impactos ainda maiores. Mas mesmo nesse estágio, a sabedoria pede discernimento contínuo. Você pode celebrar conquistas sem revelar métodos proprietários. Pode inspirar outros sem comprometer suas vantagens competitivas. Pode ser transparente sobre resultados sem expor processos que ainda estão evoluindo. A transição do silêncio para a exposição estratégica deve ser gradual e calibrada. Teste com pequenas revelações antes de fazer grandes anúncios. Observe como as informações são recebidas e utilizadas. Mantenha sempre um núcleo de estratégias e processos protegidos, mesmo quando você se torna mais aberto sobre outros aspectos. Lembre-se, o objetivo nunca foi permanecer em silêncio para sempre. O objetivo era usar o silêncio como ferramenta de construção. Quando a construção está completa, quando a fundação é sólida, quando a estrutura é estável, então você pode convidar outros para admirar, celebrar e até mesmo aprender com o que você criou. Porque no final, o verdadeiro poder não está em manter segredos indefinidamente. Está em saber exatamente quando revelá-los para máximo impacto e mínimo risco. Existe uma diferença profunda entre quem você é quando ninguém está olhando e quem você se torna quando todos estão observando. E nessa diferença reside o segredo de uma vida verdadeiramente próspera. Pense na lua. Ela ilumina a noite inteira, guia navegadores há milênios, inspira poetas e amantes. Mas você já percebeu que a lua nunca explica sua luz? Ela simplesmente brilha. Não justifica suas fases, não pede permissão para crescer ou diminuir, não busca aprovação para sua influência sobre as marés. A lua compreende algo que você está aprendendo agora. O poder verdadeiro não precisa de explicação. Ele se manifesta através de resultados que falam por si mesmos.
Quando você para de alimentar a necessidade constante de validação externa, quando seus projetos crescem em silêncio protegido, quando suas decisões são tomadas no santuário da sua própria sabedoria, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma pessoa que precisa provar seu valor e se torna uma pessoa cujo valor é evidente. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece escolha por escolha, silêncio por silêncio, decisão protegida por decisão protegida. Até que um dia você olha ao redor e percebe que construiu uma vida que não precisa ser explicada, porque precisa apenas ser vivida. Se você sente que essas palavras estão ecoando em lugares profundos da sua alma, se reconhece que chegou o momento de proteger o que está construindo, então caminhe comigo nessa jornada de sabedoria. Inscreva-se neste canal, porque o que compartilho aqui não são apenas ideias. São chaves para uma existência onde seu poder interno se torna sua autoridade externa. Sua verdadeira riqueza nunca esteve na aprovação dos outros, sempre esteve na aprovação do seu propósito mais elevado.